O Notícias de Jacareí inicia uma série de reportagens sobre os conselhos municipais. Lei de diretrizes orçamentárias é tema de audiência pública realizada na Câmara. E você vai ver também, nossa equipe preparou uma reportagem sobre as infrações de trânsito. O NJ de hoje começa agora. Olá! A Prefeitura de Jacareí apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020. O valor de 840 milhões previsto para o próximo ano é cerca de 100 milhões abaixo do que foi em 2019. Confira mais detalhes na reportagem. O plenário da Câmara de Jacareí foi palco da audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O objetivo foi esclarecer quais serão os principais investimentos e gastos do Poder Executivo ao setor financeiro de Jacareí para o ano de 2020. A principal informação foi a redução em mais de 100 milhões de reais de estimativa de arrecadação para o ano que vem, que será de 840 milhões. As emendas impositivas foram um ingrediente nesta LDO, onde os vereadores puderam remanejar uma parte do orçamento. A gente tem 1,2% da receita corrente líquida é destinada às emendas impositivas, ou seja, é recurso do orçamento da prefeitura, recurso do Tesouro Municipal, onde quem dirige ou que vai dizer com que deve ser gasto são os vereadores. Então é importante dizer que não é um dinheiro novo, é um dinheiro que sempre esteve nos cofres públicos, faz parte da capacidade de investimento da prefeitura, que é destinado, em vez da prefeitura destinar dirigir esses investimentos, esse investimento é repassado para que os vereadores optem por onde investir em detrimento de outras áreas. Para o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Arildo Batista, isso pode ter como consequência menos obras na cidade, por exemplo. Há uma tendência de encurtar, né, a perna no sistema de arrecadação. O que a gente nunca espera é a diminuição. A gente até, uma estagnação é normal. Você não tem crescimento no país, obviamente que os valores não deveriam se alterar para cima. Agora, quando se altera para baixo, e nós estamos falando de 100 milhões, eu gostaria que não estivessem certos esses números, porque é um valor considerável. A LDO é elaborada pela Prefeitura e estabelece as metas e as prioridades para o exercício financeiro do ano seguinte e orienta a elaboração do orçamento na Lei Orçamentária Anual, que é votada no fim do ano. Então, a obrigação da Prefeitura vir até aqui, esclarecer, debater, né, se for o caso alterar, mas deixar o processo o mais transparente possível, não só para os vereadores que vão votar o projeto, mas também para as pessoas, para os munícipes, né, as pessoas que acompanham pela TV Câmara, né, toda a população em geral. O que a gente tem que cobrar agora é uma eficiência maior do poder público, da prefeitura, para tentar melhorar o sistema de arrecadação, para produzir alguma coisa, para atrair investimentos, para que o município não fique para trás. Eu sempre digo, estagnação é ruim, mas uma retração é ainda pior. Desses 840 milhões, 63 milhões virão dos pagamentos do IPTU, 72 milhões do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma transferência constitucional composta por 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre os produtos industrializados, e 86 milhões do imposto sobre serviços. E olha só, o Brasil gasta por ano aproximadamente 52 bilhões de reais com acidentes de trânsito, segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. Só para se ter uma ideia, com este valor seria possível comprar cerca de 650 mil ambulâncias. Números altos que chamam a atenção, né? Portanto, no trânsito é preciso ficar atento e aquela famosa regra, dirigir por você e pelo outro e não cometer infrações, sejam elas mínimas que sejam. Existem algumas infrações de trânsito que todo mundo conhece. Não é preciso ter as leis de trânsito na ponta da língua para saber que determinado comportamento é certo ou errado. Você pode citar algumas infrações de trânsito que você acha que é comum? Falar no celular, quando está dirigindo, andar sem cinto. Com a faixa de pedestre, por exemplo, o pessoal não respeita muito, né? Correr demais, não respeitar os semáforos, não respeitar o limite de velocidade. Em muitos casos, essas atitudes podem gerar graves acidentes.
ou, no mínimo, grande transtorno aos envolvidos. Porém, em outros casos, as pessoas nem sabem que estão cometendo infrações, principalmente as mais leves. Um exemplo disso são carros estacionados na contramão, veículos na calçada impedindo a passagem de pedestres e outras situações. Não é difícil encontrar elas pela cidade, basta uma rápida passada por bairros para se deparar com situações como essa. Bom, respeitar a lei de trânsito é uma obrigação de qualquer cidadão, esteja ele onde estiver, né? Então nós temos uma patrulha, né, que faz essa fiscalização. Parar em cima da calçada é uma multa, que é uma infração cometida grave, porque ele está, além de estar atrapalhando o trânsito, ele também está impedindo o trânsito do pedestre, de um cadeirante, né, o que pode ser agravado ainda mais. Então, sempre que a fiscalização identifica esse ato, se ela não pode orientar, então, quem está lá no carro a desfazer essa ação, a infração é então constatada, né? Então, independente de estar no centro da cidade ou no bairro, a lei de trânsito é uma para o território nacional todo. Mas a pergunta que fica é: de que maneira o poder público pode trabalhar para que essas infrações mais leves não aconteçam? A resposta está nas campanhas de educação no trânsito. Tudo isso é um conjunto de ações que é fruto de anos, né, de um abandono aí na formação dos cidadãos, né? Já existem projetos de lei no Congresso Nacional para incluir a educação para o trânsito na formação de todos os alunos, já no ensino médio, mas enquanto isso não acontece, é uma obrigação do próprio município fazer essas ações educativas. Então a gente acredita que as ações educativas dentro das escolas, que nós fazemos bastante, dentro das empresas, as blitz educativas no trânsito, possam reverter isso. A gente já vem sentindo esses resultados na prática em Jacareí. No mês de maio, os programas educativos são normalmente intensificados pela Secretaria de Mobilidade Urbana por conta do movimento Maio Amarelo. Além deles, também há, durante todo o ano, outras campanhas educativas que promovem a conscientização no trânsito. Essa consciência ainda realmente falta muito, né, para o brasileiro como um todo. Aqui em Jacareí a gente percebeu isso e ampliamos bastante as ações educativas. Você tem uma ideia, comparando de 2016 para 2017, a gente aumentou de mais em 400% o número de ações que tinha tido de um governo passado para esse, então a gente ampliou bastante. O aumento das ações, né, tem diminuído esse tipo de infração. Nossa meta é que a gente tenha 0 multas, né, que ninguém seja autuado, não porque a prefeitura foi conivente, foi negligente na fiscalização e quando ela faz isso ela coloca em risco a vida das pessoas, mas porque as pessoas passaram a ter uma conduta de não praticar atos ilegais. E para a população, essas campanhas educativas são realmente importantes. O senhor acha que ações que conscientizam a população são importantes? Não, com certeza, né? Tem que ter a campanha, né, junto com a população e para cada vez melhorar, né? Pessoas mais organizando, fazendo monitoramento e tal, para poder orientar as pessoas também, pelo menos uma vez, né? Que conversasse com eles, tal, porque também falta muita educação do pedestre. Com certeza, conscientização seria mais viável, entendeu? Inclusive a propaganda, inclusive pela mídia. É isso aí, então atenção e respeito para todos os motoristas, né? Tem algumas infrações que a gente nem precisava mais estar falando aqui, né? Então atenção e cuidado para que a gente evite graves acidentes. E foi aprovada e publicada no Boletim Oficial do município um projeto de lei que dá a opção às vítimas de acidentes atendidas pelo SAMU de irem para uma unidade pública ou a hospitais que atendam seu convênio. A lei que dá a opção de os acidentados atendidos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, de serem encaminhados aos hospitais de seus convênios, foi publicada no Boletim Oficial de Jacareí em março e, portanto, já está valendo. O vereador Aderbal Sodré é o autor da lei. Para minimizar, Rodrigo, o atendimento no serviço público da nossa cidade de Jacareí. Então, mas com uma ressalva bem já certa que quem decide é o médico regulador do SAMU para que possa levar os munícipes, tanto para o privado quanto da sua escolha. Segundo o documento, a vítima que tiver um convênio de saúde cujo hospital seja de Jacareí pode escolher ir até ele, ao invés de ser levada à Santa Casa ou à unidade de pronto atendimento. Para este membro da equipe do SAMU, a lei fará com que se regularize essa função do serviço. O SAMU vai utilizar essa lei, é muito importante para a gente, né? Na verdade, ela acaba legitimando
algo que a gente já tenta fazer, né? E isso traz mais força para a gente conseguir aumentar e ampliar as nossas encaminhamentos dos pacientes que têm o convênio, né? Ou tem a possibilidade de ir para um serviço privado, diminuindo a pressão sobre o serviço público. Isso é muito importante, ajuda bastante o nosso trabalho. Se o acidentado estiver inconsciente ou impossibilitado de outra maneira de manifestar a sua vontade, cabe à família decidir. A opção será avaliada pelo médico responsável pelo atendimento do SAMU naquele instante. Ele deve levar em conta a distância, a demora no procedimento e o agravamento do caso. O SAMU não é um Uber, você não decide para onde você vai. O SAMU é uma ferramenta de saúde. E como uma ferramenta de saúde, ela tem que tomar a decisão melhor para o sistema e para a pessoa. Então, às vezes a pessoa quer ir para um lugar por vários motivos, mas aquilo não é o melhor para ela, né? Então, o médico considera várias coisas antes de decidir para onde ela vai. Essa é uma intenção do nosso gabinete para que, desde que foi aprovado e sancionada essa lei, para que o munícipe, podendo ser encaminhado para o hospital privado, que seja assim decidido pelo médico regulador, seja levado, para minimizar, assim sobrando mais leito, mais vaga para o nosso município da nossa cidade. Então ele vai reunir as informações numa central, que é uma central onde está a inteligência do funcionamento disso tudo, para decidir. Então a pessoa necessita disso, a gente vai levar para esse local. Eventualmente, a possibilidade de ampliar essa rede, que é o que essa lei traz para nós, trazendo serviços privados com mais engajamento na participação da rede de urgência e emergência, vai fazer com que o médico tenha mais opções. E isso é ótimo. Então, quem decide é a equipe médica. Mas se a pessoa demonstrar, sempre tentando respeitar a vontade da pessoa de ir para um local. Se tiver a mesma condição e a gente tiver a possibilidade, a gente vai levar para onde a pessoa deseja. O SAMU é chamado pelo telefone 192. Em Jacareí, funciona desde novembro de 2015. O serviço da região atende, além de Jacareí, a São José dos Campos, Caçapava e Jambeiro. Somente em 2018, o número de ligações chegou a 17 mil por mês. Destas, quase 27% foram feitas em Jacareí, média de 6 chamadas por hora. Atualmente, somente 1% dos acidentados de Jacareí são levados aos hospitais do convênio. Em São José, o índice chega a 8%. Tá aí. E no próximo bloco você vai ver que a Organização das Nações Unidas quer concretizar a igualdade de gênero no país até 2030. Não sai daí que a gente volta já.